Salve galera do bem, tudo bom com vocês? Alguns anos atrás, o mundo foi sacudido por notícias inesperadas. Notícias sobre a cidade perdida, Atlântida. De repente, foi descoberta que a misteriosa cidade havia sido localizada no deserto do Saara. Mas não era suposto que Atlântida havia afundado na água e não na areia? Acontece que nem tudo é tão simples assim, e para descobrir onde está a verdade nesta história, fizemos nossas próprias investigações. E no vídeo de hoje, você verá o resultado destas. Mas para não perder o costume, antes de começarmos já convidamos você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a receber vídeos novos e futuros. E claro, se gostar do que assistir, não saia sem nos deixar o seu like. Antes de irmos para Atlântida, primeiro vamos analisar o deserto do Saara. Este incrível deserto está localizado no continente africano e é considerado o maior deserto quente do mundo e o terceiro maior depois dos desertos do Ártico e da Antártica. E sua extensão ultrapassa os 9,2 milhões de quilômetros. É claro que existem muitos locais interessantes em um território tão grande, mas o lugar mais surpreendente e único, já mostramos aqui no canal, é o famoso Olho do Saara. O Olho do Saara, também conhecido como Estrutura de Richard, está localizado no centro de Mauritânia e realmente parece um olho. É uma espécie de cúpula colapsada com um diâmetro de 40 quilômetros. A estrutura é tão grande que inclusive pode ser vista do espaço. Durante muito tempo, o Olho do Saara serviu como ponto de referência para os astronautas em órbita. E é bem conveniente, claro, um objeto claramente visível no meio de um vasto deserto. Mas o que formou tal estrutura? Inicialmente, o Olho do Saara era considerado uma cratera formada pelo impacto de um meteorito. Grande e circular. Até faz sentido, mas a parte inferior do olho é muito plana e não foi encontrado nenhum vestígio de impacto nas rochas. Poderia ter sido uma explosão de uma bomba se não fosse pela idade da estrutura, que possui milhões de anos. E quem sabe então um vulcão? Mais uma falha. Não existe na estrutura nada de rochas vulcânicas. Conclusão: nenhum cientista sabe com certeza como surgiu o Olho do Saara. A principal teoria é que se trata simplesmente de uma erosão, criada há milhões de anos atrás, quando o supercontinente foi rasgado, se referindo à África e América do Sul. E estando longe um do outro, a rocha derretida foi empurrada na direção da superfície, criando uma cúpula de camadas de rocha. Mas esta teoria é só uma teoria. Mas o que tem a ver a cidade perdida de Atlântida com isto? Para entendermos isto, devemos retroceder um pouco no tempo, na época de Platão, que morreu no século IV a.C. Platão é considerado uma figura significativa na filosofia. No entanto, não estamos aqui interessados em seus tratados, mas sim em informações sobre a Atlântida perdida. A informação sobre a Atlântida aparece em 2 diálogos de Platão, Timeu e Critias. E se resumirmos estas informações, obteremos o seguinte: no século 5 e 6 a.C., Atlântida foi a principal rival de Atenas. A cidade estava localizada em uma ilha e era muito poderosa. Atlântida estava ao norte da África e ao leste da Europa, mas a ilha onde se localiza Atlântida era considerada particularmente interessante. De acordo com Platão, havia uma colina no centro da ilha, que estava a 9 quilômetros do oceano. Esta colina era rodeada por 3 anéis de água e 2 de terra. O centro de Atlântida tinha um diâmetro de um pouco menos de 1 quilômetro, ou 0,6 milhas. Existia templos, um magnífico palácio real, entre outras coisas. Todo este esplendor se encontrava de trás dos pilares de Hércules, que antigamente se chamava Estreito de Gibraltar. Ou seja, Platão colocou a Atlântida provavelmente mais perto da costa da Espanha e do atual Marrocos. Agora então que fica tudo mais interessante e vamos juntar todas estas informações. Um grande objeto circular rodeado com círculos de água e terra, localizado no trecho de Gibraltar. Sim, esta é a estrutura de Richard, e que não está no Oceano Atlântico. Mas existe algo além dos pilares de Hércules, só um pouco mais ao sul do que costumávamos pensar. Dado a quantos anos se passaram, pode facilmente ser atribuído a um erro geográfico. Então, os restos de Atlântida estão realmente escondidos no Saara. Assim como outros episódios da história, esta está cheia de mistérios e enigmas. Alguns cientistas acreditam que Atlântida é apenas um mito, um conto de fadas inventado por Platão, e isto é compreensível.
Mas abordando os fatos, Platão indica que o tempo aproximado da enchente de Atlântida faz 9.000 anos. Isto significa que aconteceu por volta de 9.500 anos antes de Cristo. Para comparar, então, vamos tirar este período como exemplo. Houve inundações em grande escala nesta época? Sim. No entanto, nenhuma delas ocorreram perto do olho do Saara, que literalmente está bem longe da água. Em qualquer caso, ainda não existe evidências de que esta região em particular já foi inundada. Por enquanto, vamos deixar de lado a estrutura de Richard. Uma das teorias mais comuns sobre Atlântida é que Platão adorava os zeros, e sendo assim, ele adicionou um zero na data exata da existência de Atlântida. Na verdade, o arquetipo dos antigos Atlantes eram semelhantes aos habitantes da ilha de Creta. A civilização minoica era altamente desenvolvida. Seus representantes viviam em ilhas e construíam palácios luxuosos. Mas 900 anos antes do nascimento de Platão, um vulcão entrou em erupção em uma das ilhas. E em cerca de um só dia, esta ilha foi totalmente destruída e se formou um mega tsunami. A onda então atingiu a costa norte de Creta e outras ilhas nesta parte do mar Mediterrâneo. As cinzas vulcânicas cobriram os campos e a fome começou. É claro que Creta não submergiu na água, mas experimentou um declínio acentuado. E tudo isto lembra muito o que aconteceu na história de Atlântida. Mas existe um porém. Creta está no lado oposto de Gibraltar. Platão então poderia facilmente ter confundido as localizações. Agora então vamos voltar ao olho do Saara e vamos supor que Atlântida realmente existiu neste lugar e não foi uma inundação que a destruiu, senão, por exemplo, um terremoto, ou foi conquistada, ou somente se deteriorou lentamente devido a causas naturais. Em qualquer caso, onde pessoas viveram, deve sim existir vestígios delas. E acredite ou não, na estrutura de Richard, existe. Aqui, os arqueólogos têm encontrado grupos de artefatos, nos quais a maioria deles foram achados ao redor do anel externo. Os artefatos encontrados pertencem ao início do período paleolítico. Mas então, esta civilização viveu muito tempo antes da aparição e morte de Atlântida. A população desta cultura estava nos primeiros estágios do sistema comunitário primitivo. Em outras palavras, as pessoas usavam o fogo, se dedicavam à caça e fabricação de objetos simples de pedra, em qual quase nenhuma semelhança com os Atlantes. Ainda assim, existem muitas peculiaridades, afinal, não foi encontrado artefatos no interior do olho do Saara, e sim ao seu derredor. E o que existia neste lugar? Por que nossos antepassados o evitavam? E por último, um fato muito interessante. Acredita-se que o deserto do Saara, em sua forma atual, já existe, lógico, há muito tempo. Mas um dia existiu um oceano aqui, no território do Saara, onde hoje em dia só existe areia e pedra. Havia campos verdes, grandes lagos, chuvas constantes e, claro, um oceano gigante que cortava o deserto. Mas até então, isto não prova que os Atlantes nadavam neste oceano com criaturas gigantes. Mas parece que esta região está escondendo mais segredos do que os cientistas imaginavam anteriormente. E os pesquisadores, sem parar, continuam explorando o deserto e o olho do Saara. E quem sabe logo logo descobrirão algo muito importante. O fato é que provas concretas não existem. Se os cientistas podem teorizar várias coisas, então também podemos. E esperamos, lógico, que tenha gostado do vídeo. E por hoje é só. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau.